Se você quer mudar de vida, comece imediatamente. Não deixe caminho de volta. Estamos falando de assumir um compromisso de verdade. Entrar de cabeça. Acho que todos podem dar um salto quântico. Não acho que todos precisam. Certamente nem todos querem. E então você tem pessoas que querem, mas não se dão permissão. Não acreditam no próprio potencial. Dr. Price Pritchett é um especialista renomado em crescimento acelerado e estratégias de transformação. Ele fala sobre o enorme potencial que todos temos no subconsciente. Dr. Price Pritchett. Quero saber o que você acha que são os maiores erros ou armadilhas que impedem as pessoas de alcançar seus objetivos. A maioria das pessoas guarda seus objetivos na cabeça. Não escreve. Só de escrever seu objetivo, suas chances aumentam em 43%. Sério mesmo? Sim. Quando tentam decidir qual será o objetivo, pensam em o que o mundo vai me permitir fazer, e isso limita demais. Sim. Então, como podemos reprogramar nossa mente sabendo que o fracasso faz parte do sucesso e não significa que somos uns perdedores derrotados? O interessante sobre tudo isso é que a primeira pergunta que quero explorar com você é: qual seria uma ação hoje que pode desencadear uma virada na vida dessa pessoa amanhã? Certo? Essa é uma grande pergunta. Uma boa pergunta. Acho que a palavra-chave aqui é gatilho. Sim. Não é como se em 24 horas você já tivesse chegado lá. Qual é o gatilho? Porque a forma como você começa diz muito sobre como vai terminar e acho que a primeira coisa é definir um ponto de mira, um objetivo épico que te assuste. Algo que realmente acenda fogo no seu coração. É o seu objetivo, não o de outra pessoa. Não é um deveria ou tem que. É um objetivo do coração. E isso prepara o terreno para tudo que vem depois. E estamos falando de crescimento rápido. Estamos falando de dar um salto quântico. E crescimento rápido não deve começar devagar. Acho que foi William James, pai da psicologia americana, que disse: se você quer mudar sua vida, existem 3 regras. Comece imediatamente, faça de forma ousada e sem exceções. Interessante. Eu adoro essa frase. Ela está filosoficamente alinhada com o que fazemos com nossos clientes na estratégia do salto quântico, ou no método U-Squared, por assim Sim. dizer. 3 coisas. Comece imediatamente. Qual era a segunda? Faça de forma ousada, Faça em grande escala. quase como queimar suas pontes. Sabe, estamos falando de assumir um compromisso de verdade. Vai com tudo. Sim, E a terceira? sem exceções. Sem desculpas, sem exceções. Sim, Sim, gostei disso. Por que você acha que tantas pessoas têm dificuldade em descobrir seus grandes sonhos ou objetivos e tomar essa decisão? Por que isso é tão desafiador? muitas pessoas estão razoavelmente satisfeitas com a vida e tá tudo bem. Acho que todo mundo pode dar um salto quântico. Mas nem todo mundo precisa, e certamente nem todos querem. E tem gente que quer, mas não se dá permissão. Não se permite? Exato. E eles não acreditam no próprio potencial. Avaliei centenas de executivos de alto nível ao longo dos anos. Isso era a parte central do nosso trabalho quando eu estava em uma empresa em Chicago no início da minha carreira. E era fascinante observar quanto potencial esses executivos estavam deixando na mesa, porque não assumiam riscos. Muitas pessoas são avessas ao risco, e existem várias dinâmicas psicológicas quando alguém se expõe ao risco. Sim. É curioso observar como as pessoas não querem fracassar. As pessoas não aguentam a dor do fracasso. Elas não querem ser envergonhadas, humilhadas, perder dinheiro e acho que foi Alfred Adler,
contemporâneo de Sigmund Freud, um dos psicólogos lendários daquela época. E uma frase dele que eu adoro, ele disse, um dos seus maiores erros na vida será tomar precauções demais. E vejo isso o tempo todo. Quando você começa um salto quântico, aciona uma nova dinâmica. Vai lidar com um novo conjunto de problemas. Você entra numa névoa de incerteza. É um lugar onde nunca esteve. Não é mudança incremental, é mudança radical. Você está agora pulando degraus na escada do sucesso. E é falado abertamente sobre isso no livro Lucky You. E é curioso como que, nessa ideia de quero grandes objetivos, quero ter sucesso, a sorte meio que precisa entrar na equação. Porque você provavelmente vai precisar da sorte ao seu lado, se você vai se arriscar para valer. Sim, quero falar sobre sorte daqui a pouco. Mas antes quero saber, quais são as maiores armadilhas ou erros que impedem as pessoas de alcançar seus objetivos? Certo. Elas pensam pequeno. Muito pequeno. A maioria das pessoas guarda seus objetivos apenas na cabeça. E isso é vago demais, não é específico. Elas não escrevem. Gail Matthews, psicóloga. Ela escreveu que fez este estudo, que é uma parte de sua pesquisa, e descobriu que o simples ato de anotar seu objetivo, escrevendo no papel, no laptop ou qualquer outro lugar, só fazer isso, aumentou suas chances de sucesso com esse objetivo em 43%. O quê? Sério? Sim, Uau! isso, de alguma forma, torna tudo muito mais real. É como quando alguém faz uma lista de tarefas, uma to-do, para o dia seguinte. Elas são mais produtivas no dia seguinte. Escrevendo o que você quer fazer amanhã, Sim, você tem mais chance de fazer essas coisas amanhã. Em vez de só pensar, tenho 20 coisas para fazer, talvez faça uma ou duas. sim, Em vez de anotar e dizer, passo a passo, aqui está o que vou fazer. sim, Interessante. É quase como fazer sua lista de metas, como faz a lista de tarefas. Você escreve o que precisa fazer hoje ou amanhã e tenta cumprir. Mas a maioria não escreve uma lista de metas, sim, que irá ajudá-las a alcançar os objetivos ou perseguir o objetivo, e então definir o plano e como vamos realizar isso. sim. E outro erro, Sim, as pessoas olham ao redor e, ao decidir seus objetivos, pensam: o que o mundo vai me permitir fazer? E isso te limita demais. Em vez de pensar: o que eu quero fazer, a que estou disposto a me comprometer e realizar, é um jogo totalmente diferente. Vejo isso o tempo todo. Eles dizem: li seu livro U Squared, ou li o The Quantum Leap Strategy, que é seu manual de bolso, que é meio que a sequência de U Squared. Quero dar um salto quântico, sabe? Sim, chegou a hora. Estou estagnado, bati num muro, sei lá. E aí, definem uma meta incremental, porque acham que precisam saber como chegar lá. Se você define uma meta de salto quântico, se escolhe um alvo realmente desafiador, você não sabe como chegar lá. sim, isso tem que assustar. Sim. E a questão é que todos já deram saltos quânticos antes. Cada ser humano já fez isso. E o exemplo mais simples, que adoro dar, que prova que todos já passaram por um salto quântico, é quando você passou de engatinhar para andar. Sim, Você não consegue engatinhar rápido o bastante, nem ser bom o suficiente nisso para virar um andarilho. Na verdade, é um conjunto diferente, uma técnica diferente, movimentos diferentes.
E é a mesma coisa quando você passa de andar para correr, ou de andar e correr para andar de bicicleta, todas essas coisas. Ou dirigir um carro. Sim, sim. E então, o que é interessante sobre alguma dessas coisas é, ok, então como você conseguiu sucesso naquele movimento específico, qualquer que tenha sido, você falhou de novo, e de novo, e de novo. E as pessoas têm medo de falhar. Porque falhar se parece com perder. E eu odeio perder. Você conhece aquele filme Moneyball? Sim, ótimo filme. É um ótimo filme. E o Brad Pitt nele tem uma cena em que ele está não no vestiário, mas em uma sala próxima, conversando com 2 ou 3 jogadores, e um deles se chama Xavi, se não me engano, e ele diz: "Eu odeio perder, Charlie, odeio perder. Odeio perder mais do que quero ganhar." E isso é diferente. Sim. E isso me lembra de quanto isso é verdade. Ganhar é ótimo, mas perder, cara, é quando ficamos envergonhados e nos sentimos idiotas, sabe? A questão é, quando as pessoas associam fracasso a perder, eles sempre vão se sentir derrotados. Mas você e eu sabemos que a única maneira de se tornar bem-sucedido é que você deve falhar para ter sucesso. Como podemos reprogramar nossas mentes ou remodelá-las, sabendo que o fracasso faz parte do processo de sucesso e não significa que somos perdedores pessoalmente? Acho que há várias coisas que podemos fazer. Primeiro, parar um minuto e pensar. Na nossa mente, qualquer grande mudança ou habilidade nova que aprendemos, por exemplo, quando aprendemos a comer, olha a bagunça. Ah, sim. Olha a bagunça que a criança faz. Ela destrói tudo ao seu redor quando está aprendendo a comer. E ela não liga. A criança só tem vontade de andar. Ela engatinha, mas quer andar. Eles começam a tentar, caem, choram, se machucam, se arranham, mas não pensam em vergonha. Nem pensam na falha como fracasso. Só pensam, não funcionou desta vez. Ok. E então elas tentam de novo. E continuam tentando e aprendendo até conseguir. É a mesma coisa ao aprender algo no computador. Ou um esporte novo. Sabe como é? E em qualquer coisa. Então acho que parte disso é simplesmente começar com a ideia de que o fracasso faz parte do processo. Se você não está fracassando, esse é o maior erro. Porque você se estabilizou. Você literalmente parou de crescer. Está jogando seguro. Confortável demais. Há um provérbio chinês antigo que diz: "O fracasso é a mãe de todo sucesso." E, Lewis, eu acho isso muito verdade. Se você pensar bem, é isso que nos confunde. Se você imaginar um contínuo, certo? Fracasso em uma ponta, sucesso na outra. Pensamos neles como opostos, certo? Então você está me dizendo, Lewis, que o fracasso é parte essencial da minha capacidade de ter sucesso? Você diria, com certeza, com certeza. E se você começa a perseguir uma meta e não comete erros, é porque mirou baixo demais. Se você já sabe como fazer, então você não está planejando um salto quântico. Se já tem um plano detalhado para chegar lá, está mirando baixo demais. Se você tirou o risco, mirou baixo demais. Existem várias diferenças entre definir uma meta convencional, incremental, que faz sentido. Não assusta. Você sabe como fazer e tudo mais. Entende? Essas coisas, cara, são completamente diferentes. Sim. Sabe, é interessante porque tem um meme, bem famoso até,
que vejo há anos. É a foto de um bebê tentando andar. Acho que mencionei isso na nossa última entrevista, onde o meme diz que, quando uma criança está aprendendo a andar e cai 1000 vezes, ela nunca pensa, talvez andar não seja para mim. Ela simplesmente continua tentando, continua caindo. Depois da 10ª queda, depois de bater a cabeça 1000 vezes, o bebê não diz, vou ficar no chão engatinhando. Sim, Ele acaba descobrindo, com dor, choro, lágrimas. E geralmente os adultos batem palmas quando ele falha e dizem, que bom, você quase conseguiu. sim, Ninguém fala, você é um bebê burro, entende? Ninguém fica envergonhando Sim, o bebê exatamente. quando ele erra. Pelo contrário, dizem, muito bem, você bateu a cabeça, mas continuou. Existe incentivo. Mas quando adultos, as pessoas riem, criticam, zombam quando tentamos sair da zona de conforto, do engatinhar para andar ou correr em direção a um sonho. Talvez exista uma mudança psicológica na sociedade conforme envelhecemos. Então, como alguém aprende a reprogramar a mente ou remodelar, essa filosofia de que o fracasso é o caminho para o sucesso, e mesmo que quando criança você recebesse incentivo, como adulto, pode não ter isso. Então, como aprender a se fortalecer internamente para se apoiar quando falha centenas ou milhares de vezes no caminho do engatinhar, a correr rumo à meta do salto quântico? Como fazemos isso internamente? Bem, comece com algo que pode não parecer interno, mas é onde está o impacto. A dica é para você se cercar ao máximo de pessoas que vão te apoiar, Sim, porque elas vão ter grande influência sobre você. Pode ser um mentor que será seu parceiro durante o processo. E assim, quando você errar, eles irão lembrar você. Você sabe, eles dizem que estão bem ali, lembrando você. Então, essas são coisas externas, mas são poderosas. sim, Outra coisa é manter uma mentalidade otimista em tudo. Isso é enorme, porque a performance, ela começa no cérebro. Sempre foi assim, e sempre será. É como se você tivesse um quarterback na sua cabeça, certo? Esse quarterback está chamando as jogadas. E você pode, quero dizer, ok, meu quarterback, pensa em vencer, vencer, vencer. Ele pensa que estamos crescendo, melhorando. Claro, se o sistema límbico do cérebro entrar com todo esse medo, então você vai precisar disciplinar seus pensamentos e é como um processo disciplinar mesmo. Por exemplo, aqui está você, com essa grande meta que está buscando, como no handebol. E isso exige muita disciplina. muita energia, pensamento, tempo Sim, e disciplina para um Sim. grande salto quântico, tentando as Olimpíadas. sim, acho isso maravilhoso, mas a maioria das pessoas não pensa em aplicar esse mesmo tipo de disciplina, quase um treino rigoroso para seus processos mentais. Sim, Há estudos interessantes feitos sobre isso. Esses estudos mostram quantos pensamentos positivos você precisa ter em relação a cada pensamento negativo. Da última vez, falamos sobre as 5 palavras com C e como a negatividade entra sorrateira na nossa mente. A maioria de nós nem percebe cerca de 70% dos pensamentos negativos, que compõem boa parte dos 50.000 pensamentos diários que temos. E então é estar mais consciente de onde está nossa mente do que estamos alimentando nela. Você pode sentar e assistir ao noticiário e ficar todo agitado, percebendo-se indo para o negativo. E sabe, isso é tão contraproducente. sim,
Então existe a parte da disciplina mental, o contexto em que você se coloca e as pessoas com quem se cerca. É importante ter pensamentos mais positivos ou é mais importante ter menos dos negativos? Bem, novamente, há pesquisas poderosas. Há pesquisas fascinantes sobre isso. E nós costumávamos, ao longo dos anos, desde, acho eu, Norman Vincent Peale, não foi? Ele escreveu o livro O Poder do Pensamento Positivo. Pense positivo, seja otimista, tenha mais pensamentos positivos. Esse é um bom dogma. Esse é um bom conselho. É melhor ser positivo do que negativo, Sim, sim. certo? Mas, o que a pesquisa descobriu, nós podemos pensar que se ficarmos mais positivos, isso significa menos negativismo, certo? Isso é meio verdade. Mas, com estudos descobriram que não existe uma única escala com otimismo em uma ponta e pessimismo na outra. São duas escalas separadas. E você terá muito mais resultado reduzindo, realmente cortando os pensamentos negativos. Muito mais do que aumentando pensamentos positivos. Porque o negativo causa mais dano do que o positivo faz bem. Sério? E, novamente, isso é fruto de pesquisas comportamentais rigorosas. E sim, isso surpreendeu muita gente. Quanto dano acontece ao cérebro, coração e sistema nervoso quando pensamos negativamente todos os dias? Pode ter efeitos de longo prazo no corpo. Os níveis de cortisol no corpo aumentam e, antes de tudo, isso apenas esgota a energia geralmente. É uma energia real, e não apenas sua energia, mas está esgotando também a energia de outras pessoas. As atitudes são muito contagiosas. E houve o estudo realizado, um dos estudos clássicos de psicologia de freiras, que começou há muitas e muitas décadas. Ao longo de 50 ou 60 anos, o que fizeram nessa pesquisa foi testar, em um grupo de jovens mulheres, que estavam se preparando para se tornarem freiras. E as testavam periodicamente. E depois, não lembro se 50 ou 60 anos, analisaram novamente esse grupo de mulheres. E o que descobriram, e aqui estou resumindo os dados ao essencial, descobriram que aquelas freiras que eram mais otimistas, sabe, elas eram mais animadas, mais positivas, viveram em média 7 anos a mais Sério? do que as pessimistas. Uau! O que é louco, porque isso significa que pensar negativo faz mais mal do que fumar Uau! para a expectativa de vida. Então sim, isso é coisa ruim. E acho engraçado, pelo menos para mim, que passamos pelo ensino fundamental, ensino médio e depois, talvez pela faculdade e assim por diante. E após tudo isso, não me lembro de ter tido uma aula sobre como gerenciar os nossos processos mentais, sua atitude, suas emoções e tudo mais. Emoções. Sim, A única vez que falaram disso foi no esporte, depois da escola. sim, Os técnicos falavam sobre ter uma boa atitude, sabe? Todas essas coisas. sim. Foi quando aprendi mais. Jogando esportes e fracassando todos os dias, cometendo erros, tendo um técnico corrigindo e reforçando o comportamento positivo, atitudes positivas, rotinas positivas, para alcançar o objetivo de vencer. Mas a gente nunca aprende essas coisas na escola. Mas sabe, seu livro mais recente, Make Money Easy, os princípios psicológicos de que estamos falando estão por todo o livro. Eu adoro esse livro. Sim, obrigado. É uma ótima, excelente leitura. É tudo sobre gerenciar as emoções na nossa relação com o dinheiro. Porque quando pensamos negativamente sobre dinheiro o tempo todo, por que atrairíamos mais? Por que geraríamos mais se estamos sempre com a mente negativa sobre isso? Ou quando temos e pensamos negativamente, não vai ser bom.
Então é sobre criar uma relação mais saudável com o dinheiro. Sim, realmente acho que é um ótimo livro. E, mais uma vez, não é algo que vinha na minha direção durante qualquer parte da minha educação nos primeiros anos, que é algo fundamental na vida. Sim, Sua capacidade de lidar com dinheiro, pensar sobre dinheiro e administrá-lo, sabe? Mas sim, é um comportamento humano e sua atitude faz toda a diferença. sim. Você tem uma frase. Eu adoro essa frase no seu livro, Lucky You. Ela diz: deixe seu desejo mais profundo guiar sua mira. Mire muito acima do alvo razoável. O poder do propósito é profundo apenas se você tiver um desejo que agite o coração. E isso é algo que você mencionou antes, sobre ter algo que acenda fogo no coração quando pensa em uma meta. Não apenas algo como, sim, seria bom ter isso, ou um crescimento incremental. Mas o que é aquela coisa que quase te assusta um pouco, ou muito? Então eu quero saber qual mudança de mentalidade você acha que impede as pessoas de acreditarem em algo maior e perseguirem aquilo que realmente mexe com o coração? Às vezes elas acham que seria egoísmo, Sério? Por que seria egoísmo buscar nossos grandes objetivos e sonhos? porque metas de salto quântico têm um grande apetite. Elas querem a maior parte da comida do seu prato. Isso é verdade. Você está perseguindo algo agora mesmo. Sim. E isso significa que outras coisas ficam em segundo plano. Você precisa abrir mão de muitas outras coisas. Sim. E acho que muita gente pensa: não posso fazer isso, é egoísmo, não preciso disso, nem sei se conseguiria. Elas falam todas essas coisas. Então, mencionei antes, dê a si mesmo permissão para fazer essas grandes coisas. É meio engraçado quando estamos lá fora, trabalhando com uma fusão de $500 milhão, sentado com o executivo principal da empresa compradora, juntando duas companhias. E é algo difícil, sabe? E você tem emoções à flor da pele, questões políticas fervendo. E o ego? Ah, sim. Tem de tudo. Sabe, Luiz, muitas vezes, meu trabalho é apenas dar a ele permissão para fazer o que sabe que precisa fazer. Aqui estou eu, um especialista externo. Já fizemos fusões de 350 bilhões ao longo dos anos. Então posso dizer: Luiz, você precisa fazer isso e precisa fazer hoje. Vai. E ele diz: ah, obrigado. Eles sabiam que precisavam fazer. Então, é dar a nós mesmos permissão para fazer algumas coisas que é onde vive nosso coração. E outra razão pela qual você precisa ter algum envolvimento emocional real é porque você vai passar por alguns momentos difíceis. Falamos sobre fracassos, reveses, punições que surgem no processo, então isso realmente precisa importar para você. Mas é aí que a vida ganha verdadeiro sentido. E é aí que você cresce. E se a pessoa está totalmente confortável, eu começo a inclinar a cabeça e olhar meio de lado, sabe? Porque penso que você pode ter equilíbrio demais na vida. Tipo, equilíbrio demais ou muito... Muito. Muito conforto? Sim. Estar confortável demais e em muita estagnação é quando as coisas... Quem não está ocupado nascendo, está ocupado morrendo. Essa é uma frase do Bob Dylan. Nós precisamos de atrito em nossa vida, porque é aí que nós crescemos. Sim. E já falamos antes, quando vou à academia LA Fitness para treinar, não vou lá para ficar confortável. Certo. Não vou lá para tirar uma soneca. Entende? E ainda assim, acho que exercícios, musculação e afins são a fonte da juventude. Eu realmente acredito nisso. Quero dizer, é uma influência positiva enorme. E se você quer mais otimismo, mais, sabe, uma visão positiva da vida, exercício é o melhor remédio que você pode encontrar.
Está em ótima forma, aparência forte. Não como você. Está levantando muito peso, Mais ou menos. algumas vezes por semana. Para minha idade, estou indo muito bem. Você está bem definido e forte. Bem, Quantos anos você tem agora? tenho 83 anos. Uau, incrível. Está ótimo. Obrigado, obrigado. Você está tão em forma. Isso me inspira. Me faz querer me esforçar mais. Isso é bom. Mas falando sobre isso, precisamos de atrito na vida. Equilíbrio demais é perigoso. Mas as pessoas entram nesse status quo. O autor, Nassim Nicholas Taleb, escreveu este livro. Ele escreveu vários, Iludidos pelo Acaso, A Lógica do Cisne Negro, e escreveu este livro chamado Antifrágil. Eu adoro esse livro. Ele é bem grosso. E ele é um cara incrivelmente inteligente. Ele fala sobre como algumas coisas se beneficiam por terem sofrido um pouco. A partir do atrito, dos contratempos, falhas, testar os limites, se expondo e enfrentando os golpes, as flechas e pedras da vida, em oposição a ficar sentado em casa, recostado e assistindo TV o tempo todo. Aqui vai uma boa forma de imaginar isso. Digamos que você tem uma caixa de taças de cristal Baccarat, taças de champanhe, e você vai enviá-las para Praga. Um amigo em Praga, certo? Então, como você embala? Embala tudo com muito cuidado, fecha a caixa e carimba por toda parte. Manuseie com cuidado. Frágil, frágil, frágil. E digamos que essas taças se danificaram no caminho por atrito, ou turbulência, ou manuseio. Agora digamos que você tem uma bola de basquete e vai enviá-la para Praga. Então você coloca numa caixa, embala, joga lá dentro e pronto. Se ela for sacudida, amassada, tudo bem. A bola é resiliente. Sim. A bola volta sem nenhum dano do jeito que estava. Mas, se você tem outra coisa que pode se beneficiar de mudança, de turbulência, de atrito, você colocaria lá na caixa. Não colocaria proteção nenhuma e carimbaria do lado de fora. Jogue por aí. Jogue por aí. Sim. Jogue como quiser essa caixa. Balance à vontade para cá, para lá. É antifrágil e isso faz bem para ela. E é isso que precisamos fazer conosco, nos tornar antifrágeis. E isso significa criar desequilíbrio na nossa vida. Precisamos nos esticar, fazer coisas que são difíceis para nós, e então nos tornamos menos frágeis. Sim. Você se torna melhor que resiliente. Crescemos com isso. Sim. Não voltamos apenas para onde estávamos. Ficamos melhores. Nos tornamos diferentes. Viramos outra pessoa. Essa é uma diferença entre metas pequenas e grandes. Já se escreveu muito sobre metas pequenas, sabe? Aquelas bem simples. E antes de tudo, eu acredito muito em definir metas para a vida. No caso, metas pequenas servem para a lista de tarefas. Ou se você está tentando criar um hábito, ou algo do tipo. Mas metas pequenas criam pouca energia, atraem poucos recursos e elas são muito incrementais. Já metas grandes criam energia, elas te agitam, te tornam mais criativo, elas atraem outras pessoas e as pessoas querem fazer parte disso. Então, quando você define metas grandes, não apenas conquista mais, você se torna mais. Isso é verdade. Então, o que acontece com uma pessoa quando decide abrir mão dos seus sonhos ou desistir deles? Bem, elas se diminuem para si mesmas.
Não consigo me lembrar quem disse isso, mas se você não consegue superar os obstáculos no seu caminho, provavelmente não é o seu caminho. Como saber quando desistir de um caminho? Sim, Como saber, tipo, ok, isso é algo grande no meu coração. Sinto que devo buscar. Estou animado. Vou perseguir por 6 meses, 1 ano ou 5 anos. Mas quando saber que é hora de largar a meta ou o sonho? essa é a grande questão. E é uma questão bem difícil também. Sim, Teve um livro que saiu há alguns anos chamado Quit. Você leu? É da Angela Duckworth. como? Angela Duckworth? Sim, Sim, falei sim. certo, né? Ela também escreveu um livro chamado Grit, certo? Ela escreveu um livro chamado Garra, O Poder da Paixão e da Perseverança, que era a principal ideia dela. Talvez eu tenha confundido o nome da autora então. Tudo bem. Mas saiu um livro há alguns anos chamado Quit, e é sobre isso, como saber a hora de quando desistir, que é uma questão muito, muito importante. E ela traz coisas interessantes, fala sobre jogadores de pôquer, que foi onde surgiu essa ideia de quando parar. E ela fala sobre, por exemplo, se você está jogando pôquer Texas Hold'em, você recebe algumas cartas iniciais, você já pagou para entrar no jogo, já colocou a aposta mínima. Então isso já está lá, você já tem custo afundado. Mas aí você recebe 3 cartas, acho que é isso no Texas Hold'em, as primeiras cartas distribuídas. Então, você olha para elas e dizem que os jogadores experientes só continuam em 12% das vezes. 12% permanecem no jogo, enquanto os novatos, os mais fracos, ficam por mais tempo. E perdem mais. Sim, exatamente, por causa dessa questão do custo afundado. Eles não entendem as probabilidades. Tem muita coisa no jogo, claro, mas a grande questão é quando saber que deve parar. O que é desistir e o que é se vender versus eu tentei de verdade e não é um bom plano para mim. E eu preciso me redirecionar, cortar as perdas e por aí vai. Como saber? Eu não sei. Talvez você tenha uma resposta para isso. O que você diria? Cara, acho que pra mim seria... Primeiro, quando a motivação já não está mais no coração. Quando os obstáculos são tão grandes que você não tem mais vontade de aguentar a dor. Porque você precisa estar animado para suportar a dor, os desafios, os reveses, os fracassos. E tem que gostar disso, acho eu. Talvez não ame, mas precisa pensar. Eu sei que faz parte do processo e ainda tenho essa fantasia, esse sonho, esse amor pela ideia de chegar ao topo da meta que tenho. E estou curtindo o processo. Se você não está curtindo o processo, acho que vai ser muito mais difícil. Então isso faz parte da decisão. Sim, Acho que a segunda parte é tipo, será que eu esgotei todas as possibilidades que consigo imaginar? E mesmo assim, continuei insistindo quando pensei que tinha acabado com tudo? Se sim, eu ainda amo isso? Então vou em frente. Se não, talvez não. Talvez haja um prazo também, ou é que eu tenho tantas outras coisas na vida que exigem meu tempo, e isso está só destruindo tudo ao meu redor. Todos os meus relacionamentos estão arruinados por causa dessa coisa. Então pode ter vários fatores aí, mas parte de mim pensa, eu nunca quero ser o cara que tem um objetivo ou sonho e desiste cedo demais só porque é difícil. E aí me arrependo para sempre. Você já teve um sonho ou meta tão grande que desistiu cedo demais que ainda se arrepende hoje? sim. Que você desistiu? Tenho um que é tão grande, nem vou falar dele. Conto para você depois. Você desistiu? Eu desisti. Faz tempo? Uma eternidade. Você não vai contar? Por quê? Porque é doloroso demais ou porque você acha que... Sim. Quer dizer, foi assim tão fundo que doeu. Sério? Sim. Foi assim que me machuquei fundo, sabe? Agora não acho que foi uma boa escolha para mim desde o começo. Não era a meta certa? Sim, Entendi. mas eu queria que fosse. Meio que isso. Foi mais movido pelo ego do que pelo coração?
Sim. Não era a meta certa desde o início? Não, realmente não era. Mas eu queria que fosse. Seu ego queria isso. Sim. Mas seu coração estava tipo, Exato. deixa isso pra certo. lá. Mas existe algo que seu coração realmente amou. Não o ego, mas o coração, que você nunca tentou para ver se tinha chance de realizar. Talvez escrever um romance. Você ainda tem a oportunidade de fazer isso. Ainda tenho a oportunidade. Você disse, talvez? Isso é algo grande no seu coração? Ou é mais, seria legal fazer isso. Bem, acho que sim. Tem isso. Com certeza. Mas seu coração não está gritando para você. Você tem que ser um romancista. Não. Eu tive bons resultados Sim, sim. escrevendo e eu gosto disso. Acho que é um talento meu. Então, mas sei que é meio que uma decisão prática, racional, Sim, sensata. mas eu estou falando do sonho irracional no seu coração. Existe algo de que você se arrepende? Não sei se isso se encaixa, mas eu sempre quis ter um jato executivo. Isso seria divertido. Muito. E isso nunca aconteceu. Ok. Agora, acho que nunca fui atrás disso. De forma Sabe. estratégica. Nunca entrou de cabeça. Não. Você nunca disse, vou fazer tudo o que puder nos próximos 3 a 5 anos. Para planejar isso. Para estar perto de todo mundo que tem um jato. Exatamente. Aí você teria comprado um. Teria dado um jeito. Sim. Era uma coisa legal para o ego. Foi uma daquelas coisas em que não segui minhas próprias regras. Exatamente. Porque é tipo, não sei como vou fazer isso. Tire isso da cabeça. Um salto quântico. Sim. Você não deveria saber mesmo. Sim, verdade. Se fosse incremental, seria fácil demais, entende? Sabe, você disse algo há pouco sobre... Eu estava lendo um livro do Scott Adams, o cara que criou as tirinhas Gilbert. E ele escreveu um ótimo livro. Não lembro o nome exato. É algo como fracassei em quase tudo e ainda assim tive sucesso. Acho que é isso. Mas ele fala sobre essa questão da paixão. E se a paixão é um bom sinal para escolher suas metas? E ele disse, aqui está o que descobri. Descobri que a paixão está intimamente ligada ao talento. E enquanto você for realmente talentoso em alguma área, é fácil ter paixão por isso. Mas ele disse, se quer ver a paixão sumir, deixe os fracassos começarem a bater. Então você tem paixão por ser empreendedor, certo? E você está nisso há 3, 5 anos E perde todo o seu dinheiro? e a coisa não está funcionando, veja a paixão desaparecer. Você não tem mais paixão. Exato. E isso volta à questão de desistir, sabe? Encontrar aquele ponto certo. Então, na visão dele ou na sua, devemos seguir nossa paixão ou nosso talento. Eles provavelmente estão quase sempre conectados. E também, seu talento, provavelmente, é o primeiro sinal. Para seguir isso, Sim, para seguir essa coisa, sim. Ele escreve sobre como queria se tornar um cartunista famoso. E essa ideia de definir uma meta e mantê-la em mente, que eu falo no Lucky You, ele disse, eu não era bom como artista. Eu não era bom. Então tinha que... ele não tinha talento. Ele não tinha talento, mas amava a ideia de ser cartunista. E tinha boas razões para isso. Não exigia muita estrutura, não precisava contratar muita gente. Só caneta e papel, né? Então tinha tudo isso. Mas enfim, como ele fez isso, ele começou a escrever, acho que 15 vezes por dia. Ele anotava, eu, Scott Adams, vou me tornar um cartunista famoso. Uau! 15 vezes por dia. Todos os dias. Todos os dias. 15 vezes. Isso é clareza de meta. Isso é manter a meta em mente. Isso é ser otimista. E houve uma busca incansável. Ele começou a seguir nessa direção. Disse que as primeiras coisas que fez foram horríveis. Sabe? Ele fala sobre os erros que cometeu. E é um livro divertido. Você iria gostar. Qual o nome? Acho que é Como Fracassar em Quase Tudo e Ainda Ser Bem-Sucedido. Scott Adams, né?
Sim, Scott Adams. Estamos falando de sorte aqui e de seu livro Lucky You. Um dos meus favoritos é U Squared. Eu entrevistei Bob Proctor há alguns anos, antes dele falecer, e perguntei: quais são os 3 livros que todo ser humano deveria ler, que mais te ajudaram? Ele tinha lido milhares de livros, e ele mencionou seu nome e U Squared. E eu nunca tinha ouvido falar de você. Acho que isso foi em 2018. E eu pensei, U Squared. Depois voltei a ele alguns anos depois. Li o livro. E desde então, nos conectamos. E é um livro que muda vidas. Você tem vários complementares a ele, mas o mais recente se chama Lucky You: A Psychological Strategy for Multiplying Luck and Achieving Your Big Ambitions. No livro, você tem um gráfico que fala sobre o que mais contribui para o sucesso na carreira. Não sei se isso vale para todo sucesso na vida ou só para a carreira. É um gráfico baseado em uma síntese geral de pesquisas em economia comportamental, psicologia e sociologia. É uma estimativa razoável, não uma fórmula exata. Mas nesse gráfico fala sobre sorte, sendo o fator número 1 que contribui para o sucesso na carreira, variando de 30% a 50%. Depois vem esforço e ética de trabalho, que ficam entre 30% e 40%. Depois vem capital social, oportunidade, que é de 10% a 20%. E talento, ou QI, que também é de 10% a 20%. E no mesmo livro do Nassim Taleb, ele diz que sorte é, na maioria das vezes, a razão para um sucesso extremo. E lembro de entrevistar um amigo meu, Scooter Brown, que é um grande empresário do ramo musical que descobriu Justin Bieber. Gerenciou Ariana Grande e várias das maiores estrelas pop da nossa geração. E eu perguntei, qual é a chave do seu sucesso? E ele disse, é sorte. E obviamente é trabalho duro. Ele ralou por anos, fez tudo certo e estava disposto a colocar mais tempo e energia do que a maioria das pessoas. Mas foi como encontrar Justin Bieber no momento certo e depois tomar as ações para moldar e conduzir a carreira dele, construindo isso. E isso criou outra oportunidade com outros artistas, e então vieram talentos maiores, e isso virou uma bola de neve. Mas talvez tivesse levado décadas se ele não tivesse aquele timing certo, aquela oportunidade. Quem sabe? Ou talvez nada disso tivesse acontecido para ele. Mas por que a sorte é algo tão importante para o sucesso na vida? Se falarmos sobre a maior história de sucesso da sua vida, ou da minha vida, ou de qualquer outra pessoa, seria aquele momento da concepção. Ok, vamos analisar isso. Nascer. Escrevi um artigo sobre isso. Sim. Sua maior história de sucesso de todos os tempos. Então, você teve 2 pais. Você tem uma mãe e um pai. Com a mãe, o máximo, o número de folículos ovarianos que ela terá na vida é supostamente entre 6 e 8 milhões de óvulos. Tá bom. Você foi um daqueles gametas. Entre 6 a 8 milhões. Mas Tá. a quantidade de espermatozoides do pai? E espermatozoides são em quatrilhões. Trilhões. Quatrilhões. Quatrilhões? Quatrilhões. Então você é aquele gameta, gameta número 2. Vamos chamar este primeiro gameta de ovo maravilha. Sim. E vamos chamar este gameta número 2 de super Sim. espermatozoide. Uma chance em quadrilhões, certo? Essas chances já são absurdas para começar, mas aí, Elas se alinham. naquele momento perfeito. Quero dizer, você nunca mais vai ter tanta sorte assim. Exato. Em nada, certo? Sim, sim. Uau, isso é incrível. Eu estava almoçando, acho que foi a primeira vez que essa ideia de sorte realmente surgiu na minha cabeça. Eu estava almoçando no Café Pacific, em Dallas, com um bom amigo meu. Ele é, ou era, o economista-chefe do Banco da Reserva Federal de Dallas. E a esposa dele é do Equador. Um casal encantador. Pessoas adoráveis. Estávamos ali, almoçando tranquilamente, eu, Patty e eles, e aí, no meio da conversa, ela virou para mim e perguntou, Price, o que você considera o principal fator do seu sucesso? Você teve uma carreira bem-sucedida.
E saiu sem pensar. Eu disse, sorte. Os dois me olharam como se dissessem, o quê? E eu disse, calma, e comecei a explicar de onde veio isso. Falei, olha só, eu nasci nos Estados Unidos. Isso já é uma baita vantagem. Sim, Segundo, eu tive bons pais. Terceiro, não tive nenhuma deficiência grave nem nada assim. Meu cérebro funciona bem o suficiente, e aí você vai somando tudo isso e percebe que qualquer pessoa viva já é incrivelmente sortuda, mas tem coisas que a gente pode fazer para trazer sorte para nossa vida. Não precisa ser, e nem deveria ser, só um evento aleatório. É algo aleatório, mas importante demais para ser ignorado. Então, porque as pessoas dizem, eles tiveram sorte, tiveram essa oportunidade. Mas você está dizendo que há uma maneira estratégica ou científica de influenciarmos mais sorte em nossas vidas. com certeza. Então, como a gente cria mais sorte? Primeiro, a gente diz para a sorte o que quer. A gente diz para a sorte o que quer. Sim, é aquele objetivo grande. Tipo, diga para a sorte o que você está buscando. Quando você define esse objetivo e tem clareza, tira da cabeça e coloca no papel. De repente, você pode estar cercado de sorte. Então isso é uma coisa que você pode fazer. Diga para a sorte o que você quer. A próxima coisa, a sorte tem seus preferidos, a sorte tem um viés, e a sorte prefere os otimistas. Por quê? Porque, primeiro, eles enxergam as oportunidades que a sorte coloca na frente deles. E segundo, o otimista aproveita as chances e oportunidades. Isso é verdade. Então, A gente fica tipo, não acho que isso seja bom. Não vou aceitar. Ou, o que essa pessoa quer de verdade comigo? a sorte fica irritada quando você recusa as chances que ela oferece. E se você não estiver com o coração naquilo, voltando àquela coisa do objetivo, a sorte também não se interessa muito. Ela vai procurar alguém que esteja fervendo de vontade. Empolgado. Alguém, sim, alguém que está com energia, presente, e a sorte quer ver você em ação. Se você não está fazendo nada, a sorte perde o interesse e vai procurar alguém que esteja colocando energia nisso. Sim, Então, diga para a sorte o que você quer. Acredite nisso, seja positivo. Entende? Quando a sorte aparecer, faça algo com ela. Terceiro ponto. A maioria dos momentos de sorte na sua vida vai vir por meio de pessoas que você conhece de alguma forma. Pode ser alguém que você acabou de conhecer, ou alguém que você mal conhece. Na verdade, isso acontece bastante. os laços fracos. Sim, os laços fracos. Porque a sorte vem mais dos laços fracos do que dos fortes. Bom, se forem laços fortes, você já explorou essas conexões. Já conhece há muito tempo, sim. É isso. Se eles tinham alguma oportunidade para você, ela já foi explorada. Sim, sim. Você precisa estar circulando socialmente, porque a sorte não sai por aí te procurando. Ela quer te ver no mundo. É tipo, não tente pescar na banheira. Você sabe, cara, se você está tentando virar um artista famoso, Sim, mas tudo o que você faz é pendurar uns quadros na parede da garagem e deixa a porta da garagem aberta. sim. A sorte, Não é suficiente. não. Você precisa estar lá fora no mundo, conhecer gente. Você precisa viver experiências novas, diferentes. Isso é essencial. E também precisa dar tempo para sua mente, para te falar, para sua mente profunda se manifestar. Você pode chamar isso de reservar um momento meditativo todo dia. Fazer uma caminhada longa e lenta. Não tentando trabalhar, apenas deixando sua mente, mas em nosso coaching e treinamento, falamos sobre um estiramento de salto em que você se concentra. O ritual do salto quântico, que é basicamente separar um tempo todo dia, de preferência no mesmo horário, sentar, limpar a mente, deixar o córtex pré-frontal descansar
e permitir que as ondas teta e alfa comecem a agir. É aí que a mente profunda abre a porta e deixa as coisas emergirem do inconsciente. Sim, E isso provavelmente é o mais próximo de mágica, no sentido de criar sorte para si mesmo. sim. Tem várias outras que a gente aborda no livro, mas tem mais uma que eu posso citar. Traga sorte para outras pessoas. Isso é ótimo. Vivemos num mundo de reciprocidade. Você pode chamar de karma, pode chamar de o que vai, volta. Mas o que Emerson falou, naquele ensaio dele sobre compensação, ele fala sobre que seremos recompensados pela forma como Tratamos os outros. Sim, sim. tratamos os outros. Como diz Zig Ziglar, Sim, se você quer alcançar um objetivo, ajude os outros a alcançarem os deles. e a coisa interessante é que isso eleva você. Só o ato de doar, Estar a serviço, doar. isso ativa todos esses químicos positivos à vida em seu corpo. A dopamina, serotonina e ocitocina. E isso faz com que você esteja mais disposto a aceitar riscos. Torna você mais otimista. Esses químicos estão fazendo coisas boas. Então, quando você está dando aos outros, você está dando a si mesmo. Qual é uma forma de pensar ou um hábito que cria má sorte para nós mesmos? Achar que somos vítimas. Sentir pena de nós mesmos. Sentir-se impotente. Eu acredito profundamente em responsabilidade pessoal. Se algo dá errado, quanto disso é minha responsabilidade? Geralmente 95% ou 100%. E de qualquer forma, se algo dá errado no meu mundo, o mundo normalmente não vai se mover para consertar isso para mim. Não. Ninguém vai vir te resgatar. Sim, Cada um com seus problemas. exatamente. Pergunta: quando damos sorte a alguém, o que estamos dizendo? Para Deus ou para o universo? Quando estamos sempre gerando sorte para os outros? E além disso, como garantir que não estamos só dando para quem só sabe receber? E que nem pensam: como posso retribuir isso no futuro? Sim, ou dar esperando receber algo em troca. Não pense nesses termos. Não conte com isso, nem fale sobre isso. Não espere ser elogiado por ser generoso. Faça algumas coisas de forma anônima. E eu acho... Tem mais uma coisa que acho que tem a ver com o que você perguntou. Gratidão. Seja grato por poder doar, por estar em posição de dar, e todo mundo está em posição de dar. Não me importa se é um elogio, não acho que seja. Quero dizer, não me importa se é apenas dar um tapinha nas costas de alguém, pedir a opinião de alguém e dizer: você entende disso? Deixe eu ouvir sua opinião. Isso faz a outra pessoa se sentir bem. Sim. Mas seja grato por tudo isso. Gratidão é algo enorme. E você fala sobre tirar a negatividade da sua cabeça, reduzir o pensamento negativo. Gratidão é todo dia. Quando estiver em uma situação e você estiver chateado por causa de uma situação e estiver frustrado por estar se sentindo mal por si mesmo, pense: do que eu posso ser grato hoje, aqui ao meu redor, no meu mundo? Sim. É um antídoto maravilhoso. Sim. Falamos sobre Lucky You. Você tem U Squared e The Quantum Leap Strategy. O que é o framework de Quantum Leap sobre o qual você fala? Bom, muitas pessoas, uma das razões pelas quais não alcançam seus objetivos é que não têm uma estratégia. Ou tentam muitas coisas. Eles estão se debatendo. Geralmente, se você quer ir para uma nova área e parece esmagadora, o que eu preciso aprender? O que eu preciso fazer? Geralmente, existe um pequeno grupo de ações que tem grande impacto. E temos também, primeiro, você precisa de um objetivo super claro e grande, e importante. Um ponto de chegada que você ame. Então, isso deve ser algo que vai te desafiar e que seja importante, certo? Então, escolha um ponto de chegada bem ambicioso. Segundo,
Pratique a busca incansável. Seja persistente. Apenas continue firme. Encare os fracassos como lições. Qual é a lição aqui? Adapte-se. Siga em frente. Não se coloque no banco e passe o resto da vida se arrependendo por não ter feito algo. Ponto de chegada, busca incansável e depois o trabalho mental. E o trabalho mental é: faça o trabalho mental necessário. Isso é disciplinar seu pensamento como você disciplinaria seu corpo, ou disciplinaria seu filho, ou qualquer outra coisa. Você segue a disciplina da mesma forma que dirige, pelo amor de Deus. Você fica entre as linhas. Você não passa sinais de pare, certo? Então coloque um sinal de pare na sua mente quando vierem pensamentos negativos. Sabe? Não vou dar espaço para isso. Não vou ficar preso nisso. Então parte disso é se empurrar, se esforçar, com disciplina e atenção plena, para ser otimista. Isso é enorme, realmente muito importante. A outra parte do trabalho mental é o ritual. É abrir o diário da sua mente. Primeiro de tudo, você lê seu objetivo, porque isso mantém o objetivo em foco. Se ele sai da sua mente, a sorte também para de pensar nele, certo? E, durante esse tipo de ritual, como eu disse, é quando sua intuição é livre para emergir e aparecer em sua mente. Então temos o ponto de chegada, busca incansável, trabalho mental necessário, e o quarto, que parece tão simples e ninguém faz, que é o acompanhamento. Acompanhamento. Acompanhe seus resultados, meça seu progresso. Quando vou à academia, naquela noite, eu marco no calendário, coloco um quadrado em volta daquele dia e, se você não acompanha, está fugindo da verdade. Porque acompanhar é como um soro da verdade. Ele mostra se você está seguindo o ritual do salto quântico ou todo o método U-Squared. Objetivo, busca, mente e acompanhamento. Agora, existem outras coisas, há milhares de táticas que a gente pode fazer, mas estamos falando de não só da regra 80/20 para alcançar níveis maiores de sucesso. Estamos falando de 95/5. 95% das coisas são ruído. Pode até ajudar, ou até atrapalhar, mas 5% é essencial. Isso é o que realmente importa. Sim. Se você se mantiver nisso, confiar no método. Confie no método, só faça isso. As pessoas complicam demais, Sim. e eu repito isso o tempo todo. Confie no método. Você está na área da psicologia e aprendizado de alto desempenho, ensino e treinamento há 6 décadas, certo? Basicamente 5. 5? Acho que já são 6. 6 décadas desde os estudos, trabalhando com pessoas individualmente, depois com empresas, corporações e pessoas de alto nível. Então, em 6 décadas, se você pudesse dar a si mesmo 3 conselhos. De todas as informações que você aprendeu com todos os livros que escreveu e leu e toda a pesquisa, toda a ciência que existia naquela época, a ciência em si agora, se você só pudesse se dar 3 conselhos para usar para criar uma vida incrível, quais seriam esses conselhos para você? Assuma mais riscos. Acredite mais em mim mesmo. Esteja disposto a fracassar. Por que acreditar mais em si mesmo? Tem um ditado, isso é dos Navy SEALs. Acho que posso errar um pouco, mas acho que é a regra dos 40%. Diz que a maioria das pessoas, quando chega a 40% e começa a ficar difícil, desiste. Pensam, acabou, não aguento mais. E ainda sobra tudo isso em termos de capacidade real. Potencial. Sim. Tem 60% que elas nem acessaram. Sim, a gente não se testa. Se você não se leva até o fracasso, nem sabe.
E não é só fracassar pela primeira vez, você continua. Sabe, ao se exercitar, se você está levantando pesos, quero dizer, as últimas repetições são as que contam. Não são aquelas que vêm fáceis no começo. Os primeiros, digamos que você está com X quilos fazendo rosca com halteres. Com esse peso, beleza? Digamos que você decide fazer 10 repetições até a falha. As últimas é que contam. Sim, E não é quando começa a ficar difícil. A primeira já foi desconfortável. sim. Entende? Então, viver com o fracasso. Se você tirou o fracasso da sua vida, cometeu um grande erro. Pessoas precisam de desafio na vida. Precisam de atrito. Cenário hipotético. De novo, você aprendeu muito nessas últimas 6 décadas. O que você acha que vai ser a maior descoberta psicológica nas próximas 6 décadas, em termos de potencial humano, de avanço humano? Com todas as mudanças que aconteceram no mundo e na sociedade, com a inteligência artificial e a tecnologia ganhando força nos últimos 20 anos, e para onde tudo isso vai nos próximos 60 anos, qual você vê como o maior potencial para liberar o potencial humano no futuro? Será algo relacionado aos processos cerebrais, ao nosso pensamento, na minha opinião. Porque estamos aprendendo muito mais sobre o cérebro, como ele funciona. Estamos chegando ao ponto de ajudar as pessoas a fazerem mais com elas mesmas, eu acho. É até engraçado. Lá no doutorado, quando eu estava buscando meu título, Isso foi no começo dos anos 60? Quando foi? foi final dos anos 60. Certo. E o estágio foi no começo dos anos 70 e tudo mais. Mas, como eu disse, as coisas que estão nos meus livros, como Lucky You, Quantum Leap Strategy e U Squared, não estavam em nenhum outro livro didático. Não. E livros, como os meus, eram basicamente ridicularizados, certamente desvalorizados, considerados sem valor. E eu fiquei impressionado com o fato de que, bom, esses livros têm conselhos muito bons que eu posso aplicar sozinho. Não preciso de terapeuta, conselheiro, psicólogo ou algo assim, para me tratar e me tornar melhor, mais bem-sucedido. Tem coisas que eu posso fazer por mim mesmo. Eu quero saber disso. Então, nos últimos 25 anos, surgiu uma quantidade impressionante de livros excelentes vindos da comunidade profissional. Por exemplo, muitos de psicólogos com formação de ponta, sabe? Eles realmente começaram a levar esse conteúdo para o público, os achados das suas pesquisas. Sim, E também sobre autonomia, responsabilidade pessoal e coisas assim. E eu acho que essa tendência vai continuar. sim. Você acha que as pessoas vão aprender a acreditar mais nelas mesmas com mais ferramentas, pesquisas e acesso à tecnologia no futuro? Ou vão acreditar menos? Eu não sei. Eu acho, a gente também é intelectualmente arrogante. Achamos que já entendemos tudo, mas sabemos muito pouco sobre qualquer coisa. Sim, Eu realmente acho isso. Mas aí já estamos entrando em questões meio metafísicas. você falou das 3 coisas ao longo dessas 6 décadas. E a segunda foi acreditar mais em si mesmo. Eu escrevi um livro inteiro sobre isso, chamado The Greatness Mindset, que trata de superar a autossabotagem. Eu acho que a dúvida sobre si mesmo é o que mata os sonhos. Quando você tem um grande objetivo e duvida de si, você se limita a agir, a gerar energia, a permitir que a sorte entre na sua vida. Você fica mais inseguro, menos disposto a correr riscos, anda pisando em ovos. E eu acho que aprender a acreditar em si mesmo é uma das maiores ferramentas que você pode ter. E você não precisa ser inteligente para isso, Não, para desenvolver isso. Eu nunca me achei inteligente por causa das minhas notas na escola, mas aprendi a acreditar em mim. E isso foi o que acelerou meus resultados. Foi a crença.
acho que consigo fazer isso. Vou tentar. E aí eu conseguia. Talvez eu consiga fazer aquilo também. E fui acumulando evidências com base nessa crença. E quase ignorando muita coisa do mundo, pensando, não tenho todas as respostas, mas acredito que consigo encontrar um jeito de fazer acontecer. Essa crença me deu coragem, confiança e capacidade de desenvolver mais habilidades. Sim, E essas coisas, eu acho, criaram sorte para mim. Criaram mais oportunidades para eu ter sucesso naquilo que eu sonhava e pensava. E eu realmente acredito que a dúvida sobre si mesmo vai continuar sendo o que mata os sonhos das pessoas. Mesmo com os melhores dispositivos, dados, livros, se a gente não aprender a acreditar em si, não vai correr mais riscos. exato. E não vamos estar dispostos a fracassar. E acho que isso é algo enorme que a maioria das pessoas nunca aprende a fazer. Então, como você acha que a gente aprende a acreditar mais em si mesmo, com base em tudo que você aprendeu? Bom, acho que a gente precisa se expor e encontrar o limite da nossa capacidade Sim, sim. e aprender que o fracasso é uma vantagem. Ele traz... O fracasso é simplesmente não é uma falha no sistema, é o próprio sistema. Sim. É uma funcionalidade. Entende? Use isso, cara. Exatamente. Dr. D. Lang era um psiquiatra, psicólogo lá de antigamente. Ele disse, se eu não sei, eu consigo. É uma frase meio enigmática. Sempre quero lembrar disso e... Eu volto e estudo, mas depois não lembro. É meio confuso. É tipo... Se eu não sei, eu consigo. Eu acho. Eu não consigo, tipo, sabe? Se eu não sei como fazer algo, eu penso... Bom, de qualquer forma, a gente acaba interpretando mais do que realmente está ali. A gente não testa nossos limites. E... Então nunca descobrimos o que temos dentro. Sim. Você sente que testou seus limites? De certa forma. Mas, não muito. Sério? Sim, Você tem 6 décadas de trabalho nisso. Vendeu 15 milhões de livros, está impactando. mas E a gente grandes não compara. empresas. A gente se compara com quem é melhor. Eu sei. A gente sempre olha o melhor lado Pensa, deles. Como eu E posso... não olha para o nosso pior Sim. lado. Por quê? Não sei. Mas se você se comparasse com você de 40 anos atrás, se você tivesse dito quando tinha, sabe, 43 ou 42 anos ou algo assim, e dissesse, um dia, vou vender 15 milhões de cópias dos meus livros e vou ajudar empresas multibilionárias a fazer fusões, aquisições, construir e orientar algumas das maiores personalidades do mundo. O que você teria pensado? Você não teria dito, uau, isso é incrível? Eu teria pensado, que grande mentirada. Quer dizer, eu teria achado maravilhoso. Mas, é curioso. Algumas pessoas simplesmente têm uma necessidade maior de realização do que outras. Algumas pessoas simplesmente têm desejos diferentes mesmo. Sabe? E eu acho que todo mundo tem muito mais dentro de si. Se estiverem perfeitamente, quero dizer, incrivelmente felizes com isso, então fico feliz por eles. Sim. E não quero que as pessoas se sintam mal, caso não tenham o desejo de quererem buscar mais. Quanto do seu potencial você sente que já acessou nessa fase da vida? Ah, eu não sei. Acho que uma pergunta melhor seria, qual é o grande objetivo ou sonho que você tem para os próximos 20 anos ou mais? Quero estar saudável. Quero estar feliz. Eu gostaria de continuar a descobrir no que eu acredito, o que eu penso, e colocar isso no papel, para registrar, porque talvez alguém possa tirar proveito disso. Isso não são grandes objetivos. Não. É só, quero ser feliz, saudável e colocar minhas ideias no papel para ajudar os outros. Lewis, Não é tipo um novo sonho, dinheiro ou algo assim. acho isso meio interessante. O pico de assumir riscos. Esse pico acontece alguns anos antes nas meninas do que nos meninos. Nas meninas, o pico de risco acontece por volta dos 16 anos. Sério? Sim, Elas param de correr riscos aos 16 ou começam? não é o pico. Provavelmente, o maior nível da vida. Nos meninos, esse pico acontece por volta dos 19, 18, 19, 20 anos.
É aí que atinge o pico. Isso falando de comportamento de risco. E depois vai diminuindo aos poucos. Esse comportamento dura mais, até os 30 e poucos anos. Certo. Isso nos meninos, mas, no geral, é um ciclo da vida, na minha opinião. Aí você começa a preservar o que construiu, ou começa Sim, a ficar mais confortável com o que arriscou. sim, porque no começo da vida, estamos acumulando conhecimento, amigos, contatos, experiências e dinheiro, habilidades, tudo isso, certo? E isso continua, ao que parece, até mais ou menos os 50 e poucos anos. E aí acontece uma virada curiosa Começa a se livrar das coisas. e começa assim. Primeiro de tudo, os filhos começam a sair de casa. E a maioria das pessoas começa a fazer menos amizades. Depois diminuem o tamanho da casa. Tem um monte de coisas que compraram e começam a passar isso para os filhos. E coisas assim. E o comportamento de risco cai bastante. E os níveis de dopamina também. O que afeta diretamente a disposição para correr riscos. E parte disso é que as pessoas olham para frente e pensam: a pista está mais curta. Ou menos energia, ou não se importam tanto. Sim. E o que vamos fazer? Criar um plano de 30 anos? Sabe? Então tem um lado prático nisso. E também tem um lado físico. Porque as pessoas... Você tem uma quantidade limitada de energia, de tempo. Veja, é ainda mais sério. Alguém pode ter problemas cardíacos e não conseguir se exercitar ou fazer certas coisas. Por isso, acredito tanto em saúde, Sim. em manter a forma e tudo mais. Porque isso é um fator enorme para ter uma vida boa, feliz e completa. Então você foca mais em se manter saudável, feliz e continuar compartilhando suas ideias e pensamentos? Sim, acho que sim. E veja, estudos mostram que todo mundo precisa de metas, não importa a idade. Em casas de repouso, por exemplo, se você der uma planta para alguém cuidar, Cuide dela. essa é sua planta, cuide dela, o humor da pessoa melhora. Uau! É simples, e elas melhoram. A gente precisa de propósito, de direção, de metas. Acho que metas são magnéticas. Aliás, foi algo que Alfred Adler disse, o psicólogo. Ele falou que metas são teleológicas. Acho que foi George Land quem disse. Seu futuro faz tanto quanto, ou até mais, para moldar você, do que o seu passado. Isso é fascinante. O que você quer dizer com seu futuro molda você tanto quanto o seu passado? Se você define uma meta que realmente significa algo para você, que mexe com seu coração, ela começa a moldar sua vida. E sabemos que fomos moldados por nossos pais, professores, experiências de vida, tudo isso. Uma influência enorme. Mas aquilo que você está buscando também te molda. E grandes metas não fazem você só conquistar mais, fazem você se tornar mais. É verdade. Então, quanto menor a meta, menos provável que a gente se torne nossa melhor versão. É isso que você está dizendo? Sim, acho que isso é uma conclusão bem segura. Interessante. O que mais estou deixando passar aqui? Tem algo sobre sorte que a gente ainda não falou? Bem, acho que precisamos levar a sorte mais a sério e perceber que temos muito mais influência sobre ela do que as pessoas imaginam. E se a sorte representa mais no sucesso profissional do que qualquer outro fator, Talento e todas essas coisas, sim. sim, então deveríamos estar cortejando a sorte. Sim. E, Fazer amor com a sorte. sim, Eu adoro essa ideia. No livro, na página 27, você fala que o impulso do cérebro é escanear por perigo e efeitos negativos. A gente foca automaticamente no problema ou no fracasso. Isso vem de um padrão cerebral enraizado nos nossos instintos de sobrevivência. Somos programados assim como seres humanos. Como disse o dramaturgo John Dryden,
A autodefesa é a mais antiga das leis da natureza. Mas, se estamos sempre procurando perigo ou efeitos negativos, parece que fracassar o tempo todo e ser motivo de piada é a maior ameaça psicológica. É as pessoas rirem da gente, nos criticarem, julgarem, falarem mal pelas costas ou não quererem estar perto. Isso não é uma grande ameaça ou efeito psicológico do fracasso quando você coloca um objetivo grande no mundo e as pessoas reagem? Sim, tenho certeza que isso é verdade, mas acho que, para muitos de nós, somos nossos piores críticos. Sim, cara. Isso é verdade. Nos sabotamos mais do que qualquer outra pessoa. A maioria das pessoas nem está prestando tanta atenção na sua vida. Certo. Não se leve tão a É sério. verdade. Sabe, elas não Elas estão... têm a própria vida. Você pode subir num palco, começar a fazer um discurso, e aí acontece alguma coisa tipo derramar água ou bater no microfone sem querer, e ele dá aquele chiado, algo assim, e você se sente um bobo, envergonhado, e não quer mais fazer discursos. Mas o público, você não é tão importante assim. Aquilo não foi nada demais. Eles nem ligaram. Sabe, isso aí. Eles nem perceberam, praticamente, sabe? Por isso eu acho que é tão importante gerenciar nossa mente quando estamos pensando de forma negativa ou autocrítica. Sim, Porque ser autocrítico não é a mesma coisa que ser um treinador de si mesmo. Quando você se treina, diz: ok, vou analisar o que fiz certo ou errado hoje e como posso melhorar. Você está se dando um feedback construtivo com base nos seus erros, nos seus obstáculos ou nas falhas rumo ao seu objetivo. Já o crítico só faz você se sentir mal. Então acho que devemos tentar ser mais treinadores de nós mesmos do que críticos, na busca pelos nossos sonhos. cuidado com a forma como você fala consigo Sim. mesmo. Você fala consigo mesmo mais do que com qualquer outra pessoa. É verdade. E se você conseguir gerenciar esse diálogo que acontece aí dentro da sua cabeça, cara, Isso é poderoso. Eu adoro isso. Quero que as pessoas comprem o livro Lucky You, A Psychological Strategy for Multiplying Luck and Achieving Your Big Ambitions, de Price Pritchett. Acessem o site pritchettu2.com e encontrarão o livro lá. Também vão ver o Accelerator Coaching Program, que é um novo programa de coaching que ajuda as pessoas a aplicar seus métodos e treinamentos para otimizar a vida. certo? Você pode contar mais sobre esse programa? É um programa de 8 semanas. E o que fizemos foi destilar os princípios chaves de meus livros U-Squared, Quantum Leap Strategy, Lucky You e outros textos que escrevi, como o livro Hard Optimism e por aí vai. Enfim, resumindo, é um programa de 8 semanas. E acho que é muito, muito poderoso. E é uma dose mínima e eficaz. Novamente, quais são essas coisas? Os 5% que separam o sinal do ruído. 95% de tudo que está por aí é bom, ou talvez seja só lixo. Então, nesse mundo de como gerenciar sua vida e ter sucesso, quais são aquelas poucas coisas que realmente importam? Os guias que te dão alto impacto, e é nisso que o programa se baseia. Entendi. É um programa de 8 semanas. Dá para se inscrever a qualquer momento ou tem turmas mensais, trimestrais? Como funciona? Bom, essa é a parte divertida. Estamos lançando isso agora. Legal. Sim. E nossa primeira turma começa em setembro. Certo. Em meados de setembro. Já temos outra marcada para outubro. E depois vamos abrir mais. Então é tudo bem recente. Esse projeto é novo. Novinho em folha. O U-Squared Accelerator Coaching Program. Acessem pritchettu2.com. Lá vocês vão encontrar o link direto para o programa. Algumas perguntas finais para você. Acho que já te perguntei isso antes, mas quero saber. Se você tivesse que resumir todo o seu trabalho em 3 lições, quais seriam essas 3 verdades para você? Talvez você já tenha dito, mas quero saber se mudou. Eu manteria as mesmas que eu disse da última vez. Acho que aquelas 3 são, antes de tudo,
Você é a pessoa mais poderosa da sua vida. Não é seu pai, nem seu chefe, nem sua mãe. E não é seu melhor amigo. É você mesmo a pessoa mais poderosa. E já faz tempo que é assim. Em segundo lugar, você tem uma capacidade incrível de mudar. Uma capacidade realmente impressionante de transformação. E terceiro, você é a solução para o seu futuro. Sim, Assuma isso. sim, isso é lindo. E qual é a sua definição de grandeza? Última pergunta. Isso vai depender de cada pessoa. Mas acho que minha definição de grandeza seria ser capaz de olhar para trás para a sua vida. Não importa se você tem 35, 45, 65 anos, tanto faz. E dizer, eu me expus, fui lá e fiz. Eu me coloquei em jogo. Não fui conservador demais. Acho que temos que fazer isso para poder dizer que chegamos perto de algo grandioso. Sim, gostei disso. E provavelmente você vai ter que olhar para trás e dizer, quer ver os grandes erros que cometi? Sim, E também os incontáveis pequenos erros. sim, sim. Ninguém sai vivo desse lugar. Não, Então é melhor ir com tudo, sabe? sem medo de errar. Exatamente. E é como dizemos para os clientes logo no início de uma fusão. Não existe fusão perfeita. Certo. Fazer devagar tentando fazer tudo perfeito é o maior erro que você pode cometer. Uau. É isso. Price, muito obrigado por estar aqui. Agradeço. Foi um prazer. Obrigado. Quando você chega lá, quando alcança sua meta, precisa dizer para si mesmo: eu venci. Não vou mais mudar a linha de chegada, porque se eu continuar mudando, nunca vou me sentir satisfeito.